Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. E mais uma semana que se encerra. Hoje é sexta-feira e hoje a gente vai para o nosso papo terapêutico. O que é isso, Guatemi? Papo terapêutico é um dia do canal que eu separei para a gente falar sobre uns assuntos um pouco mais emocionais, um pouco mais internos, né? Problemas que praticamente 90% da população tem e poucas pessoas sabem como falar, como dialogar, o que fazer a respeito desse assunto. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Quem está chegando hoje, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o seu joinha, tá? E comentem o que vocês acharam, o que vocês gostaram desse vídeo. No nosso papo terapêutico hoje, o que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando sobre o medo. Muitas pessoas têm medo de muitas coisas, medos e pavores que não têm muito sentido, mas vamos tentar racionalizar. O que é um medo? Você que está me assistindo, deixa aqui embaixo para mim, o que é um medo para você? O medo é bom ou o medo é ruim? O que o medo, afinal de contas, tem de interessante na nossa vida, né? Para muitas pessoas um pouco conservadoras, elas vão me dizer, me responder provavelmente que o medo ele é bom, né? Porque o medo evita com que eu, de uma certa forma, me machuque ou com que eu fracasse em algumas situações da vida, corra alguns riscos e alguns perigos, né? O medo às vezes nos protege. Algumas pessoas podem dizer isso. De uma certa forma, tá, o medo te protege. Quando você vai atravessar uma rua, você vai olhar de um lado e do outro, para ver se está vindo algum carro. O que faz você olhar de um lado para o outro para ver se está vindo um carro? Não é o medo, é o bom senso. Porque te ensinaram a ter um bom senso, a ter uma maturidade de identificar algo perigoso e analisar. Se está vindo um carro, se não está, se está em alta velocidade, se vai dar tempo de você passar. É o bom senso. Mas você tem medo, pavor de ser atropelado? Não. E por que você faz isso? É o bom senso. Vamos para um outro exemplo. Por um exemplo, vamos ver aqui. Quando você tem uma nova oportunidade, seja de trabalho, seja de relacionamento, seja de qualquer situação, né? E você não aceita porque você tá com medo. Aquilo ali vai te ajudar na sua vida? Algumas pessoas vão falar, me ajudou, porque no caso da minha relação, eu simplesmente não me machuquei mais, né? Me ajudou, porque eu não me relacionei com as pessoas, com fulano e com ciclano, e né, eu não me machuquei, né? Tá, mas e os seus machucados? Eles ainda estão aí? E a solidão? E o medo de se machucar? Ele continua doendo? Provavelmente sim. Então o medo não te ajudou. Ele te estagnou, ele te parou, ele te bloqueou. Se a gente for percorrer a evolução humana, vamos lá atrás, período neolítico, na pré-história mesmo. Se o homem tivesse medo do fogo, ele nunca teria de uma certa forma dominado esse elemento. E até hoje, talvez nós estaríamos vivendo em cavernas. Para quem é leigo, o fogo ele foi totalmente importante na evolução humana. Com a dominação do fogo, nós conseguimos cozinhar os alimentos, principalmente a carne. Com o cozimento da carne, o nosso cérebro absorveu mais proteínas, fez com que ele conseguisse evoluir e dessa forma a gente foi crescendo. Isso é a dominação do fogo. E se aquele cidadão, se pode chamar assim, né? Enfim, da pré-história, não tivesse pavor do fogo, não chegasse nem perto, onde estaríamos? E se o homem tivesse medo de desbravar o universo, o sistema solar,
de ir para a Lua, como a gente estaria hoje? Sem os infinitos sinais de satélites que rodam o nosso planeta, que facilita a nossa evolução e o nosso crescimento. A mensagem que eu quero deixar aqui e trazer, não importa o medo que você tenha, ele não é saudável. Ele não está te ajudando. Ele está te atrapalhando, ele está te bloqueando, ele está te limitando. Porque o medo ele limita, ele bloqueia. Quer mais uma prova? Criança. A criança, quando ela está em fase de aprendizagem, que é quando ela começa a andar, do 1 até os seus 3 anos, é a fase que ela mais quer investigar tudo que está numa casa, num recinto. Ela não tem medo. Você percebe que a criança ela vai e ela não tem medo. Mesmo que ela caia, mesmo que ela machuque, ela vai repetir de novo aquele processo, porque ela não tem medo. Por quê? Automaticamente o medo ele não é natural do ser humano. Porque o medo, ele simplesmente é um paredão que ele vai nos bloquear. Ah, mas eu tenho muito medo de ser assaltado. E esse medo, ele faz com que, eu me proteja de uma certa forma. Eu vou tomar precauções para não ser assaltado. Colocar câmera de segurança, vou reforçar meus portões. Tá, mas o que vai te proteger é o bom senso de instalar esses equipamentos, não é o medo. Porque na hora do assalto, você pode estar se tremendo de medo. Ele não vai te proteger. Ele vai te travar, ele vai te bloquear. O que faz a gente não reagir a um assalto? É o medo? Não, é o bom senso. Então pare e pense, o medo que você sente hoje é o que te bloqueia de seguir o seu amanhã. Deixa aqui embaixo nos comentários. Do que você tem medo? Qual é o medo que está te bloqueando? Você está bloqueado em algum sentido? Seja financeiro, familiar, qualquer sentido. Você está se sentindo bloqueado, você quer ir adiante, mas você não consegue? Perceba que por trás disso tem um medo. Tem um medo, tem um trauma. E são infinitas possibilidades. Medo de ficar sozinho, medo de não ser aceito. Medo, às vezes, da pessoa simplesmente não querer falar comigo. Medo de não ter ninguém. O medo de mudar. Qual é o medo que te bloqueia nesse exato momento? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui à vontade. E até a semana que vem.